Estamos começando o primeiro episódio do OACast, o podcast da OA Digital. E hoje nós vamos dar abertura ao nosso grande tema, que é sobre estruturação do processo de vendas. Eu sou a Beatriz, fundadora da OA Digital e estrategista em criação de processo de vendas. E hoje nós estamos aqui contando com a presença ilustre do nosso querido gestor de projetos, o Éder, a pessoa que faz o gerenciamento da casa hoje na OA Digital. E aí eu vou estar passando a palavra para ele. Se apresenta para o pessoal, Éder. Ok. Bom, primeiramente, eu me chamo Éder, sou o gestor de projetos da OA Digital. E para mim está sendo uma grande honra, Beatriz, estar participando desse primeiro podcast, o OACast. E hoje eu vou fazer algumas perguntas, extrair informações preciosas para você lojista, para você empresário aí, alavancar suas vendas. Então, vamos começar, Beatriz? Excelente. Beatriz, nos conte um pouco mais da história da OA Digital. Muito bom. É uma longa história, mas vou dar uma resumida, pegar as partes mais importantes para apresentar para vocês. Primeiro, eu gosto de... Assim, a gente sempre fala, que por trás de um CNPJ existe um CPF e a cara do CNPJ é a cara do CPF. Então, vamos começar pelo CPF. Vou me apresentar aqui para vocês. Eu gosto de me apresentar da seguinte maneira. Eu sou vendedora há uma vida. Eu cresci dentro do ambiente ali das vendas. Eu venho de uma família de feirantes. Então, assim, desde muito na infância já, eu estava dentro desse ambiente, dentro das feiras, sempre vendendo alguma coisa, seja na escola, seja na igreja. Então, assim, a venda ela sempre fez parte da minha vida. E isso foi até a minha fase adulta, Foi a minha primeira profissão. Com 17 anos, eu já ganhava mais do que até alguns membros da minha casa. Eu trabalhava na Feira Hippie, que é uma feira muito grande daqui de Goiânia. Foi uma feira relevante aí por muitos anos. E lá eu me desenvolvi bastante, a minha capacidade de comunicação, de entender sobre pessoas, de entender sobre venda, sobre como se relacionar e se conectar. Porque, afinal de contas, venda também é muito sobre isso. E aí eu fui, cada vez... Quanto mais você faz algo, mais bom você tende a ficar naquele algo. Então, eu vivia venda o tempo todo. E eu acabei pegando muita expertise nesse processo, No entanto, aconteceu um episódio na minha vida onde uma tia minha chegou a adoecer e eu estava dentro do ônibus com a minha mãe e a gente encontrou com a filha dela. E, assim, minha prima estava desolada, muito triste, e aquilo mexeu muito comigo. Minha prima também era vendedora. Naquele momento, eu peguei uma impressão ruim sobre vendas. Eu pensei, quem vende não tem condição suficiente para poder ajudar a família. Olha só a crença sendo implantada, E ali eu falei, eu preciso estudar, eu preciso fazer uma faculdade, preciso fazer algo diferente na minha vida. Então, foi quando eu decidi fazer faculdade de matemática. E eu escolhi a minha carreira muito baseado naquele momento que eu estava vivendo. Porque, assim, eu ganhava bem nas feiras, eu trabalhava ali, saía de casa às 5h30 da manhã e voltava para casa, por exemplo, no sábado e no domingo, voltava para casa às 10 da noite. Então, meus finais de semana sempre eram trabalhando e eu estava muito cansada. E durante a semana estudando, obviamente. E aí eu estava perdendo o meu tempo, enquanto os meus amigos estavam passeando no final de semana, eu estava trabalhando. E aí eu via eles se divertindo e eu ficava muito triste. Eu tinha dinheiro, tinha condição de curtir mais do que eles, mas eu não tinha tempo. Não tinha tempo. Então, isso mexeu muito comigo na época. Eu falei, a próxima carreira que eu for escolher vai ser uma carreira pensando naquilo que eu gosto de fazer, que me traz felicidade, não só remuneração. Mas aí eu fui do 8 para 80 também. Eu não pensei em nada em como seria essa carreira em termos de retorno financeiro. Comecei a faculdade de física, depois migrei para matemática, que foi onde eu passei ali boa parte da minha formação. No entanto, um descontentamento muito grande existia dentro de mim, que era a falta de grana. A falta de grana na época. Então, como eu estava já acostumada a levantar recursos financeiros muito mais relevantes, aquilo mexeu muito comigo na época da faculdade. E aí,
quando deu 2021, logo ali depois de um ano de pandemia, né? Em 2020, eu tive uma virada de chave de entender que eu poderia ser uma professora no digital. Então, vamos dizer que muita coisa começou a partir dali, daquele momento ali que eu falei, nossa, tem muita oportunidade aqui. Olha que legal. E eu adoro compartilhar minha rotina, eu adoro ensinar as pessoas. Que tal eu fazer isso pela internet em 2020? Então, eu comecei a estudar sobre marketing de conteúdo nessa época. Então, foi a partir desse momento que você realmente ingressou no mercado digital. Sim, a partir desse momento que eu ingressei. Porque foi quando você começou a estudar, né? Foi quando você começou a procurar entender melhor, né, as vendas online. Foi por aí? Foi nesse contexto? Foi nesse contexto, Éder. Foi no contexto da educação. Interessante. Da educação online, né? E o marketing digital é uma ferramenta, não é o fim. É um meio, é uma ferramenta, né? Não é o que nos define. Então, foi através desse contexto de educação online que eu me interessei por esse mercado. E aí foi quando eu fundei o Matemática Nelas. O Matemática Nelas, que foi onde eu comecei a entender como eu poderia estar compartilhando ali sobre o meu trabalho enquanto professora de matemática, né, estudante de matemática, como eu poderia estar compartilhando isso com as pessoas de uma forma mais efetiva, de uma forma mais impactante, entende? Com escala. Por quê? Enquanto você faz ali 1000 panfletos e você sai entregando aquele panfleto falando sobre o seu trabalho, é pouco eficiente. É muito pouco eficiente. A taxa de pessoas que vai realmente se interessar pelo seu trabalho a partir daquele panfleto é muito pequena. Já pelo digital, não. O alcance é maior, né? O alcance é maior. O alcance é maior. Então, eu já tinha sacado isso. Eu falei, caramba, que interessante. O alcance é maior. Né? E as pessoas, elas não passam o dia inteiro olhando um outdoor na rua. Elas não passam o dia inteiro lendo um panfleto. Mas as pessoas passam o dia inteiro mexendo no celular. Aí você beleza, você fundou Matemática Nelas, né? Mas você estudava só matemática, compartilhava só conteúdos de matemática ou algo além disso? Tinha já algo além disso, que você já estava estudando o mercado digital e que você compartilhava, ou só matemática? Como que era? Nos conte mais. Excelente, boa pergunta. O meu produto era matemática. Certo. Então, no Matemática Nelas, eu ensinava matemática. Perfeito. A ferramenta que eu utilizava para poder aumentar o meu alcance era o marketing. Era o marketing digital. Né? Porque a palavra marketing ela vem justamente disso, de movimento de mercado. Gerar movimento no mercado, a partir de uma ideia, de um produto que você tem. Então, é o meio, né? Qual era o movimento que eu queria gerar naquele momento, naquela época? Era esse movimento de levar o meu conhecimento, né, um conhecimento mais acessível, humanizado, para pessoas que querem estar consumindo conteúdos de matemática de uma maneira descontraída e bacana. Esse era o meu objetivo na época com Matemática Nelas. Então, assim, eu estudava a ferramenta, eu não levava a ferramenta, tipo, eu não ensinava marketing digital pelo Matemática Nelas, mas nos bastidores eu estava sempre dedicando ali 2 horas, 3 horas por dia, e assim, eu estava ficando viciada já no negócio, né? Falei, nossa, isso aqui é legal demais. E o Matemática Nelas hoje? Como está? Vamos lá dizer como é que essa história foi avançando, né? Porque a gente vai progredindo, o ser humano ele é mutável, né? A gente escolhe uma carreira muito jovem e muitas das vezes com baixo nível de autoconhecimento. E aí a gente não toma muitas das vezes as decisões mais acertadas para a nossa carreira, para a nossa vida, mas que de toda forma não é descartável. Aquilo ali que você viveu vai te ajudar a tomar uma decisão melhor para você no próximo momento. E foi isso que aconteceu. Então, em 2020, eu já estava acumulando toda essa bagagem sobre marketing de conteúdo. E aí, em 2021, aconteceu um episódio assim, um pouco diferente, um pouco mais complexo, né, dentro da minha própria família. Minha mãe ela é dona de uma oficina de costura, minha mãe é costureira. E ela tem essa oficina de costura há muitos anos, né? É uma empresa já super reconhecida aqui dentro da nossa região.
Porém, ela teve uma queda de faturamento muito brusca, né, em 2021. E aí eu fui passar umas férias com ela lá, e ela relatando isso comigo, muito preocupada, né? E quem é filho sabe, mãe tá ali, a família, alguma pessoa que você ama próxima está passando por uma dificuldade, isso afeta a gente diretamente. E aí a primeira coisa que me veio à mente foi: mãe, vamos começar a criar conteúdo. Vamos alimentar um Instagram aqui da confecção, que se chama Confecções Soraya. E aí foi quando, né, eu comecei a ajudar minha mãe ali a criar os conteúdos, a divulgar o trabalho dela. E isso começou a chamar a atenção, porque nenhuma oficina de costura fazia do jeito que a gente fazia. Na verdade, em geral, as oficinas de costura têm um processo de vendas, que a gente já vai entrar nesse assunto, muito precário. Muito precário. Eles têm dúvida se ainda se funciona. Eu vejo as pessoas comentando: nossa, funciona fazer marketing de conteúdo? Eles não falam nessa palavra porque é uma palavra mais técnica, né? Que mais para frente a gente pode abrir para vocês o que significa. Se caso tiver dúvida, vocês deixem aqui nos comentários, tá? Mas o pessoal pergunta quem é costureiro e acompanha hoje o perfil da confecção. Então, quando você criou essa conta, né, no Instagram da Confecções Soraya, foi a primeira conta, então, de confecções de Goiânia? Ou você já viu algum movimento semelhante aqui? Você decidiu criar essa conta? Conte mais, assim, o que motivou realmente assim, a continuar alimentando essa conta, né? Excelente. Como eu falei para você, tipo assim, já tinha alguns Instagrams, porque criar Instagram é o que os empresários mais fazem. Eles criam um Instagram. Porém, quando eles criam, eles não sabem o que precisa ser feito ali para realmente tracionar a venda, chamar a atenção do público, né? E aí tinha vários, né, Instagram já, assim, alguns criados que eram de oficina de costura, mas que não tinham um trabalho bem desenvolvido, não tinha identidade de marca. Interessante. Então, todo mundo é uma marca. Beatriz, que o meu Instagram é @chama_Beatriz, me segue lá. É uma marca, eu sou uma marca, com certas características, que quando penso em mim, me vem uma memória. Confecções Soraya também é uma marca. Então, identidade de marca não tinha, né? Eu não via isso em nenhum Instagram que a gente acompanhava. E aí foi por isso que a gente se destacou. Eu comecei a criar uns nomes diferentes, né? Trazer senso de comunidade. Então, a gente criou o nome Fabricante. Bom dia, fabricante! Estamos aqui na Confecções Soraya, fabricação a todo vapor. Como é que está a sua produção? Se você está precisando destravar o seu fluxo de produção, então o seu lugar é aqui. E aí a gente... Interessante. Então, todo dia era isso, sabe? Todo dia era isso, repetitivo mesmo. Então, eu criei os quadros ali para o Instagram. Tipo, quadro... Você já viu que a televisão tem comercial? Os comerciais... A televisão, na verdade, ela tem quadros que se repetem todo dia, todo dia. E é essa repetição que gera um hábito no consumidor, né? E eu fiz isso dentro da oficina de costura. Então, tinha um momento ali do bom dia, um momento do cafezinho, um momento de mostrar os bastidores, de mostrar a produção saindo, o fluxo de produção sendo destravado. E isso acabou que nos diferenciou, né? Isso nos diferenciou. Então, e eu fui gostando cada vez mais disso, sabe? Eu fui falando assim, caramba, é aqui que está a minha janela de talento. É aqui que está a minha janela de talento. Então, eu fui me aprofundando, eu fui estudando. Como eu vim de um estudo formal, então eu nunca tive dificuldade de, assim, depois do estudo formal, né? Eu nunca tive dificuldade de estudar. Para eu sentar e dedicar aqui 4 horas estudando, para mim, assim, é tranquilo. Tranquilo, porque na época da faculdade eu dedicava até 8 horas. Então, assim, é tranquilo. E aí eu fui conseguindo pegar muito rápido o jeito do mercado, das ferramentas que o mercado de marketing digital oferecia. E aí eu aprendi a fazer tráfego pago, aprendi sobre marketing de conteúdo. E aí eu falei assim, ainda não é o suficiente. Não é o suficiente para poder destravar um processo de vendas. Mas na época eu nem tinha isso em mente. Muito bem. Muito interessante, né, tudo isso, assim, ver toda a sua preparação, né, para chegar no mercado digital. E nos conte mais, Beatriz, né, sobre o processo de vendas, né? O que é uma estruturação de processo de vendas? Excelente. O processo de vendas, ele é a jornada de compra do seu cliente. E é uma jornada que dá para ser desenhada. Ela é uma jornada formada por etapas.
Então, primeira coisa, você tem que entender quem é o seu público, o público-alvo que você está ali querendo se comunicar, né? Está querendo propor uma solução, uma proposta de valor diferente de mercado. E, a partir disso, você analisa também qual que é o produto, né? Você entendeu qual é o público, quais são as dores, desejos e ganâncias desse público, aí você desenha um produto. Esse produto vai solucionar uma dor desse público, certo? Beleza, então você tem público, você tem produto. Agora você precisa criar a ponte que conecta produto e que conecta público. Essa ponte é a jornada de compra. Essa ponte, ela é o processo de vendas. Então, o processo de vendas ele é formado por etapas, né? Etapas essas que, muitas das vezes, quanto mais bem estruturado, em geral, pode demandar mais profissionais ali para estar te auxiliando a construir cada etapa dessa, que é o que a gente faz hoje dentro da OA Digital, né? A gente ajuda pequenas e médias empresas a estruturarem o seu processo de vendas e de marketing, porque, afinal de contas, os dois andam juntos. Então, vai desde os anúncios online, por exemplo, né? É um exemplo de processo de vendas, se fizer sentido para um dado negócio. E aí vai desde os anúncios online, a pessoa clica no anúncio online, ela vai para uma página, para um site. Aí ela chega naquele site, ela clica, ela leu ali toda aquela copy, confiou naquela empresa, então ela dá mais um voto de confiança e avança no processo de vendas. Por exemplo, clicando no botão "Quero saber mais", quero falar com o vendedor. Próximo passo do processo de vendas é falar com o vendedor. Falou com o vendedor. Também tem processo de vendas ali no processo, né, na fase do vendedor. O vendedor tem que estar treinado, tem que estar com um bom script de vendas. E aí, o bastão vai sendo passado. É como se fosse aquela... O Éder, ele é atleta, gente. Aquele tipo de pessoa que acorda às 5 da manhã. E aí vai saber até me dizer, sabe aquelas corridas, Éder, onde se passa o bastão o bastão na corrida? Você está falando na modalidade do atletismo? Na modalidade do atletismo. O processo de vendas, ele é semelhante. Então, vai ter os anúncios online, onde tem um profissional ali que é o gestor de tráfego, ele monta tudo bonitinho da parte dele e ele passa o bastão para a próxima etapa, que vai ser um outro profissional que vai estruturar bonitinho. Então, deu para entender? Deu para responder? Consegui responder a sua pergunta sobre o processo de vendas? Com certeza. Né? Acredito que você tirou tanto um pouquinho das minhas dúvidas, quanto do nosso telespectador, né? E desde já eu quero convidar você, né, que se não é inscrito no canal, se inscreva. E qualquer dúvida, deixa nos comentários, né, que nossa equipe vai entrar em contato com você aí para responder as suas dúvidas. Beatriz, continuando, né, por que é tão importante, né, uma empresa ter um processo de vendas, né, bem estruturado? Excelente. Sem um processo de vendas bem estruturado, essa empresa ela não consegue ter previsibilidade. Ela depende da sorte. Uma empresa que não tem um processo de vendas bem estruturado, essa empresa depende da sorte para poder vender. E empresa que depende de sorte dificilmente consegue se manter firme no mercado. Por quê? Porque os seus concorrentes estão estruturando os processos deles. E aí eles estão captando os clientes que estão ali no mesmo público-alvo que você quer alcançar. E aí você não está conseguindo pegar esse pessoal, você não está conseguindo alcançar esse público e trazer para a sua empresa. Então, assim, tenho convicção de que a previsibilidade é o aspecto assim, mais crucial, é o maior benefício, né, que um processo de vendas bem estruturado traz para essa empresa, traz para esse CNPJ. Entendi. Interessante. E Beatriz, e o que é necessário, né, para montar um processo de vendas bem estruturado? Né? Você precisa de uma equipe grande ou você só, como estrategista, você consegue fazer isso sozinha? Né? Excelente. Ou então, enquanto empresário, né? Isso, o empresário, da mesma forma. O empresário, será que ele conseguiria montar esse processo de vendas? Sim, consegue montar um processo de vendas inicial para startar ali o negócio dele, né? Porque cada negócio tem as suas fases. Por exemplo, o processo de vendas da Coca-Cola é totalmente diferente do processo de vendas de uma empresa que tem 1 ano de vida.
O processo de vendas da Coca-Cola deve ser muito mais complexo. Então, entender em qual fase que você está, qual é o tempo, né, de negócio que você tem e o recurso financeiro que você também tem e o conhecimento que você tem. Se você não tem, por exemplo, conhecimento, às vezes, suficiente sobre como está tracionando as vendas do seu negócio, vale muito a pena você estar contratando um consultor, um estrategista, para ele te dar uma visão. Para ele te dar uma visão do que pode ser feito no seu negócio. E aí, a partir disso, você vai levantar aqui, arregaçar as mangas e começar a trabalhar para construir o seu processo de vendas. E aí é ser muito também ser muito também transparente consigo mesmo de entender o que você consegue fazer dentro daquele momento. Então, por exemplo, a gente não teve toda uma equipe gigantesca para montar o processo de vendas da confecção. E eu vou ressaltar um ponto importante. A gente saiu de um único cliente que tinha em 2021, que foi justamente por isso que colocou a confecção numa situação de muito perigo, porque esse único cliente ele deu uma cambaleada no mercado e já não estava mais oferecendo produção para a gente fazer. Certo. E, ao final do ano, a gente já tinha 14 novos clientes. Esse é um dado importante, interessante. Relevante. 14 novos clientes para uma oficina de costura representa muito. E a gente já não estava mais conseguindo atender esses 14 novos clientes. O que a gente fez? Selecionou os melhores e aumentou o ticket, o preço do produto. Por quê? Lei da demanda e da oferta. A demanda estava muito grande e a oferta já estava escassa. Então, a gente aumentou o preço do nosso trabalho. Mas o processo de vendas, naquele momento, ele foi super simples. O que eu criei? Falei, preciso fazer o marketing para poder chamar a atenção das pessoas. E aí, eu comecei a trabalhar todo o Instagram da confecção. Fazia ali chamadas, né? As pessoas iam chamando pelo direct. Elas iam vendo o conteúdo e elas iam chamando pelo direct. E eu mesma era vendedora na época. Então, eu mesma ia falando com elas e convidando elas para vir para a confecção, para conhecer a oficina de costura, sem nenhum compromisso. Venha conhecer o nosso trabalho. E aí as pessoas vinham conhecendo, iam se identificando. Se a gente tivesse a solução que elas procuravam, negócio fechado. Então, esse foi o processo de vendas, né? A gente trabalhava o marketing de conteúdo ali na rede social, as pessoas entravam em contato com a gente, eu, enquanto vendedora, fazia todo o processo de apresentação da empresa, convidava essa pessoa para vir para a empresa, e aí apresentava a empresa, depois ia para a negociação, fechamento, e aí a pessoa trazia a produção. Ou, então, para o processo de indicação. Pedia indicação para quem já eram os nossos clientes, entrava em contato com essa lista, apresentava a empresa, a pessoa fazia a visita, ia para a fase de negociação, se tudo der certo, a pessoa ia para a negociação. Está vendo que são etapas muito bem definidas? Processo simples para a oficina de costura. Dá para aprimorar? Dá para aprimorar. Quanto mais você aprimora o seu processo de vendas, mais você consegue também aumentar a percepção de valor sobre o seu trabalho e aumentar o ticket. Interessante. E Beatriz, e quais são os desafios, né, desse empresário, né, o do lojista, né, enfim, do empresário também, quando o assunto é ter um processo de vendas bem estruturado? O desafio desse empresário, primeiramente, é falta de instrução. O empresário, muitas das vezes, ele começa um negócio a partir de uma expertise que ele tem, seja, sou dono de uma distribuidora. Então, às vezes, ele tem uma expertise muito grande sobre bebidas, sobre como funciona ali a gestão do estoque de uma distribuidora e tudo mais. Mas a escola não ensina, a igreja não ensina, a família não ensina você a ser um dono de um negócio. Um dono de negócio ele tem que entender várias frentes. E uma dessas frentes é a parte do marketing, que são muitas ferramentas. Então, muitas das vezes, esse empresário ele não está com a empresa dele bem posicionada no Google, bem ranqueada no Google. Ele não tem um site, ele não tem um Instagram atrativo. E por que ele não tem? Porque são profissionais que desempenham essas funções. Então, o empresário ele consegue ir até um certo ponto para fazer o marketing da empresa dele.
Depois de um certo estágio, começou a ganhar ali faturamento, já tem um capital um pouco maior, invista em trazer pessoas. E aí, da sua parte, cabe você entender de maneira ampla como funciona o processo, para você ir liderando essas pessoas de acordo com como funciona o seu negócio. Então, a maior dificuldade hoje dos donos das empresas é a falta de instrução para entender como fazer isso, né? Então, isso é o que muitas das vezes trava esses empresários de estarem realizando um trabalho mais bem estruturado, né? Trazendo relevância para o nome da marca, da empresa. Entendi. Bom, então, pelo que eu entendi, né, você dizendo, então é possível tanto o empresário montar o processo de vendas, né, mas ele estando em equipe, ele consegue, então, estruturar com bem melhor, né, esse processo de vendas, certo? Sim. Né, com a equipe, ele vai muito além, né, no processo de vendas. Seria isso, então, né? Ele vai até um certo ponto, mas a partir de um dado ponto é necessário contratar a equipe. Sim, né, exatamente. Para que ele consiga estruturar bem melhor ali o processo de vendas, né, Exatamente. da sua empresa. Veja só, por exemplo, você é o nosso gestor de projetos dentro da OA Digital. Você, melhor do que ninguém, sabe a quantidade de tarefas, né? Por exemplo, o que é um projeto? Você pode até explicar para o pessoal rapidamente o que é um projeto, mas um projeto, eles são feitos por várias etapas. Tipo, um projeto, vamos fazer um lançamento de um novo produto aqui da nossa empresa. Perfeito. Então, esse é um projeto, fazer o lançamento desse novo produto. Fazer o lançamento desse novo produto consiste de várias etapas. Sim. E você já percebeu que essas várias etapas são muitas tarefas que precisam ser entregues dentro... Muitas tarefas, é necessário ter uma equipe, vamos dizer assim, uma equipe mínima necessária para executar aquelas tarefas, né? Então, com certeza. São muitas tarefas e precisamos de, no mínimo, 5 profissionais, né, para executar bem aquelas tarefas e entregar, né, o projeto no prazo estabelecido. E muitas dessas tarefas são operacionais. Sim. E esse não é o lugar ideal para um dono de empresa estar. Tudo bem, faz parte do processo ali inicial de empresa você se envolver muito na operação. Mas o ideal é que depois de um certo tempo você contrate pessoas para que elas vão ficando na operação e você fique no comando da sua empresa, direcionando o crescimento da sua empresa, as estratégias que vão fazer vocês irem para um próximo nível. E aí, um outro sabotador é o empresário achar que ele sabe fazer tudo. Ele faz tudo mais ou menos e continua ano após ano fazendo mais ou menos. Aí isso é um problema. No início, fazer mais ou menos não é um problema. É ousadia. Se propor ser, igual aquele livro, né, O Estado Sem Esforço, se propor fazer, começar ali da maneira como você consegue, é ousadia. Mas depois de um certo tempo, se você continuar no amadorismo, já não é mais ousadia. É descuido. E o mercado não respeita isso. O mercado não tolera isso. Sabe por quê? Porque a concorrência está o tempo inteiro se aprimorando, trazendo novidade, um jeito novo de se comunicar, tendências, engajando o público, oferecendo. Então, a régua do mercado é o tempo inteiro sendo levantada lá para cima. Então, é só tomar cuidado para não ser um empresário centralizador e achar que você consegue fazer tudo do seu processo de vendas e que você não vai contratar ninguém, porque precisa de pessoas para executar. Sim, com certeza. E, Beatriz, vamos lá. Como a OA Digital, né, poderia ajudar as empresas a estruturar, né, os seus projetos, os seus processos de vendas? Como que a OA Digital pode ajudar esses empresários, né, os pequenos lojistas? Os pequenos lojistas, donos de distribuidora, de supermercado, donos de pequenas e médias empresas, né? Então, hoje nós temos uma equipe, um time, né, que faz toda essa operação acontecer. Então, nós temos gestor de tráfego pago, nós temos social media, temos eu aqui enquanto estrategista para poder fazer o estudo de mercado, entender mais sobre o seu público-alvo, entender quais são as dores e até mesmo dizer se o produto que você está ofertando é o que aquele público precisa naquele momento. Então, a gente faz todo esse estudo de mercado e, uma vez que faz todo esse estudo de mercado, eu monto a estratégia.
né? A gente monta a estratégia ali juntamente com o nosso time, porque também tem copywriter, tem gestor de tráfego, e aí a parte estratégica é montada, e aí a gente define qual que é a estrutura necessária. Vai precisar de... olha, é bacana que a gente reposicione a marca no online. Então, qual é o trabalho que a gente precisa desenvolver de marketing de conteúdo para essa empresa? 3 posts por semana é o suficiente. Não, 2 posts por semana, um Reels já é o suficiente. Nessa linha de conteúdo é o que vai conectar com esse público. Então, a gente desenvolve esse trabalho com a social media e o design, para poder reposicionar a marca ali no digital. Beleza, já está atrativo o Instagram, a casa está bonita, está chamando a atenção, está com todas as informações. Vamos trazer gente, vamos trazer tráfego para dentro do nosso ecossistema, para dentro da nossa empresa, para dentro das nossas redes sociais. Então, aí entra o gestor de tráfego pago fazendo os anúncios online, encontrando o seu público consumidor, o público que vai passar o cartão para você, passar o cartão para a sua empresa. Certo? E dentro desse processo tem algo que sempre acontece, que é a comunicação. E aí a gente conta hoje, né, com a ajuda especializada de um copywriter, que é a pessoa que vai desenhar a comunicação que vai conectar com aquele público. Então, vai gravar um vídeo, vai soltar um post, tem textos ali, né? Esses textos precisam ser persuasivos. Então, a gente conta com toda essa equipe para montar aquele processo de vendas que eu expliquei para vocês anteriormente. E aí, isso é o que vai, né, trazendo previsibilidade. Cada etapa tem indicadores. Então, a gente vai analisando o tráfego, analisa os indicadores, quais são os criativos que estão mais performando, né, como é que está o CPM, o CTR, o custo por aquisição dos novos clientes. Então, vamos olhando esses indicadores e melhorando a estratégia, validando novas estratégias até encontrar aquela que vai dar super certo para o seu negócio e vai trazer demanda. Uma empresa precisa de demanda, o vendedor ele não faz milagre. A empresa precisa gerar demanda, né, para que vai trabalhando ali, convertendo essa demanda que vai chegando até o perfil. E assim, Beatriz, e atualmente, quais são as principais empresas, né, que procuram o serviço da UA? Tem um nicho específico ali que solicita os serviços da UA para estruturar os seus processos de vendas? Você poderia fazer esses comentários para nós, por gentileza? Sim, sim. A gente, como eu tenho um amplo envolvimento dentro do mercado da moda, acaba que sempre vem muitos lojistas, né, buscando a nossa ajuda para poder melhorar o processo de vendas deles, seja na contratação do tráfego pago, tipo, Beatriz, estamos precisando de um gestor de tráfego pago, estamos precisando de uma assessoria de marketing completa, que aí é onde a gente já entra com esse processo completo que eu desenhei para vocês ainda há pouco. Beatriz, estamos precisando de... Aí, por exemplo, a gente também tem, a gente tem um envolvimento amplo com o nicho de educação, que eu sou apaixonada. Eu amo trabalhar com educação. Então, a gente tem hoje dentro da UA Digital especialistas que a gente presta, né, serviços e assessoria de marketing completa para esses especialistas. Então, o especialista ensina um dado conteúdo, ele vem aqui, grava um podcast, e aí ele tem todo o material de alta qualidade para poder estar distribuindo nas redes sociais dele. A gente conta hoje, por exemplo, com a ajuda do Éder também, que ele é o nosso editor de vídeo. Então, faz os recortes, né, de um podcast como esse, vídeos ali de até 1 minuto, 2 minutos, e distribui nos diversos canais que tem hoje disponível aí para a gente poder estar alcançando o público consumidor daquela marca. Então, nós trabalhamos com o pessoal, com o nicho da moda, com o nicho de educação, sempre com um propósito: construir o seu processo de vendas, aprimorar o seu processo de vendas. Não, Bia, já tem aqui um processo de vendas pré-estruturado, a gente precisa aprimorar. Ótimo, excelente. A gente entra junto com toda a equipe para poder elevar a régua aí da qualidade, né, da estruturação do seu processo de vendas. Então, assim, hoje a gente está aberto, né, para trabalhar com vários nichos, tanto desde que seja ali pequenas e médias empresas, para estar estruturando o processo de vendas de distribuidoras, supermercados,
né? Empresas de educação, empresas do segmento da moda. Então, quem tem um negócio precisa de ter um processo de vendas bem estruturado. E a gente serve esse processo. Perfeito. E Beatriz, uma curiosidade que surgiu aqui, né, é, por exemplo, se aquele empresário, né, não tem muito interesse, né, em contratar uma equipe para montar o seu processo de vendas, e ele deseja fazer uma consultoria, né, qual é a pessoa que ele deve procurar? Excelente. Eu falei desse consultor inicialmente, né? Esse consultor, ele pode ser um estrategista, né? Hoje tem várias nomenclaturas, estrategista de marketing digital, estrategista de marketing, estrategista de vendas, mas é importante que esse estrategista ele seja uma pessoa que entenda das ferramentas, que entenda das etapas do processo, né? Hoje, por exemplo, eu já fiz dezenas de consultorias com empresários que gostariam de entender, por exemplo, como direcionar melhor o seu gestor de tráfego. Bia, eu não entendo nada, eu contratei um gestor de tráfego pago e eu não entendo nada do que o cara está fazendo lá. A gente está investindo 10 mil por mês e eu não sei o que está acontecendo, eu não consigo me comunicar direito com esse profissional. Então, a gente, por exemplo, eu já ofereci, né, consultoria de gestão de tráfego pago para empresários. Não é ensinar o empresário a fazer tráfego pago. Certo. É ensinar ele a olhar os números que envolvem esse departamento dentro da empresa dele. O que é CTR? O que é custo de aquisição por cliente? Como é que está o CAC? Como é que está o CPM? Então, quais são os criativos que estão performando melhor para que eu possa comunicar minha social media para criar mais criativos assim? Então, hoje, depende da sua dor. Se a sua dor dentro da sua empresa for específica, então você pode procurar um consultor, né, mais específico. Hoje eu quero melhorar o meu departamento de marketing de conteúdo. Então, hoje, dentro da Oi Digital, nós temos, né, uma pessoa que faz essa consultoria só sobre marketing de conteúdo para pequenas e médias empresas. Não, hoje a minha dor é tráfego. Então, temos também. Não, Bia, hoje a minha dor é total, eu não entendo nada. Então, a gente entra numa reunião, numa call ali de 1 a 2 horas, se for necessário mais de um encontro, a gente faz também, para poder estar nivelando o seu nível de conhecimento sobre, né, todas essas oportunidades que o mercado digital oferece para que você, dono de pequena e média empresa, possa estar alavancando os seus resultados de venda. Muito bom. Beatriz, nós estamos aí chegando na reta final, né, do nosso OACast, e eu gostaria que você compartilhasse, né, com os nossos telespectadores, né, alguns comandos ou algumas mensagens aí para ajudar, né, quem está, os empresários, os lojistas, para, né, um pouquinho do processo de vendas para ele alavancar mais ainda as suas vendas. Excelente, excelente. Então, o primeiro comando que, assim, eu sempre repasso isso para os nossos empresários é: você não precisa ser a pessoa que sabe fazer tudo no seu negócio. Você precisa ser a pessoa que sabe encontrar quem sabe fazer. Então, isso tira o peso das costas daquele empresário de ficar sofrendo em ver a rede social da empresa X, que é assim, linda, maravilhosa. Meu Deus, eu não sei mal mexer no Instagram. Como é que eu vou fazer um vídeo desse? Eu não sei postar um vídeo desse, eu não sei mexer no Instagram, não sei mexer na ferramenta. Então, não precisa ser você a pessoa que vai fazer na alta excelência da profissão, né? Mas encontrar essas pessoas que vão estar te ajudando ali dentro da sua empresa. E o segundo comando que eu repasso hoje para esse empresário é muito importante que você estude. Você não precisa ser a pessoa que vai fazer, mas você precisa entender como faz. Pelo menos em nível de liderança mesmo. Então, ter esse compromisso, né, em estar se aprimorando, entendendo, porque, afinal de contas, você é quem lidera o seu negócio e o crescimento do seu negócio depende também do seu nível de conhecimento de mercado. Não precisa fazer uma faculdade para isso. Você está aqui assistindo o podcast da Oi Digital até agora, então você já vai estar com um nível de conhecimento muito maior do que, às vezes, quem nunca ouviu falar sobre esse assunto que a gente abordou aqui. Certo? E o terceiro insight
né, terceiro comando que eu quero compartilhar com esse empresário é: foque no seu processo de vendas. O processo de vendas não é tudo. Ele é a única coisa. O processo de vendas ele não é tudo. Ele é a única coisa. Ele é a única coisa que uma empresa que vende é uma empresa feliz, uma empresa que vende é uma empresa que tem condições de contratar mais pessoas, é uma empresa que tem condições de contratar um bom líder, um bom CEO, para que esse empresário possa ter mais liberdade. Então, o processo de vendas ele é crucial. Ele não pode ser negligenciado, ele não pode ser algo assim, vou fazer aqui mais ou menos e passar 1, 2, 3 anos fazendo mais ou menos. Mais ou menos o mercado não está tolerando. Então, esses são os 3 comandos que eu vejo, né, que eu carrego dentro de mim e assim que eu confirmo todo dia, olhando para as pequenas e médias empresas. São 3 comandos que são muito relevantes. E aí eu quero, Éder, que você também compartilhe aqui com esse empresário, não é? Você que está envolvido ali com os projetos, com a liderança, com a gestão de pessoas também. Compartilhe com a gente o que você considera, né, dentro desse bate-papo aqui que nós tivemos hoje, importante de estar repassando para esse empresário. Olha, então, primeiro que é importante, né, o empresário entender que ele tem que criar, né, que ele tem que estruturar o seu processo de vendas. Excelente. Esse seria o primeiro comando, né? O segundo, né, se ele tem dificuldade, né, de visualizar o processo de vendas, né, ou de construir ele do zero, né, vamos pensar dessa forma, que faça uma consultoria, né? Que faça uma consultoria ou contrate uma equipe, né, que possa ajudar ele a criar esse processo de vendas, né? Sim. E terceiro, essa equipe seria justamente a Ua Digital, né? Que contrate a Ua Digital, né? E eu gostaria também, Beatriz, que você comentasse com o nosso público aquele dado sobre as empresas que recentemente você comentou comigo, né? Que reforça mais ainda, né, a importância dela ter o seu processo de vendas bem estruturado, né? Por gentileza, compartilhe com nós. Esse dado ele varia de região para região e também de mercado para mercado, mas é uma média, né, de que 20% das empresas não sobrevivem até o primeiro ano e que 50% não sobrevive até os primeiros 5 anos. E são vários fatores, né? Não quero aqui só vender o meu peixe, mas são vários fatores que você, enquanto empresário, vai ter que se aprimorar aí dentro da sua empresa, isso desde a parte de gestão financeira, desde a parte de gestão de pessoas, mas uma que está ali sempre batendo na tecla também, que está sempre presente, né, como um dos fatores que levam as empresas a estar fechando as portas, é a falta do processo de vendas. Né, a falta de vendas. E a falta de vendas é oriunda da inexistência ou da precariedade do processo de vendas existente hoje na sua empresa. Então, para que a gente, né, para que você não seja uma empresa a entrar nessa estatística, é realmente correr atrás, né? Correr atrás de colocar isso como algo importante e fundamental, né? Está sempre aprimorando. Então, todo dia coloca um tijolinho, quando você vê, sua muralha ali está levantada, está bem estruturada. Então, é um trabalho que se faz todo dia precisa aprimorar o processo de vendas, para que a gente não entre na estatística. Bom, então, como poderíamos então resumir, né, quais seriam os principais pontos para a gente resumir nosso primeiro OACast? Excelente. O primeiro é você realmente ter esse entendimento de como funciona, né, o seu público, o seu mercado, e, a partir disso, buscar as ferramentas que dá para você utilizar para unir esses dois pontos aqui, né? Produto, solução e público. E aí, aqui no meio, a gente concentra ferramentas, estratégias, pessoas que vão construir essa ponte. Então, em resumo, isso é muito importante, né? E aí, esse empresário está sempre se aprimorando, está sempre buscando entender mais sobre essa construção. Então, esse é o meu resumo, para ser bem enxuto, porque eu acredito que se fala muita coisa, acaba que a pessoa saca a cabeça assim e não consegue aplicar nada, né? Não, e fora que nós vamos fazer mais episódios, né, tratando sobre
não só é sobre esse tema, mas nós vamos voltar falar sobre esse tema porque é um tema relevante. Demais né? da conta. E eu estando nos bastidores, o que eu observo é justamente não só a falta do processo, de um processo de vendas, né, bem estruturado, mas também de um processo de gestão, né? Tanto gestão dos projetos daquele empresário, né, ou daquela especialista. Então, assim, são muitos pontos, né, que nós iremos discutir, né, ao longo dos nossos próximos episódios, né, do OACast. E vale ressaltar, gente, construir o processo de vendas bem estruturado não é tarefa fácil. Para você não ficar com sensação de culpa daí, meu Deus, nossa, mas tinha que estar assim. Não é tarefa fácil. É tarefa que exige comprometimento, pragmatismo, olhar para os números, contratação de pessoas. Então, é uma jornada árdua, mas necessária e importantíssima. Né? E nos nossos próximos episódios, inclusive eu gostaria muito que vocês deixassem recomendação aqui do que vocês querem estar ouvindo para os nossos próximos episódios de temas, né? De temas para o OACast, né? Se vocês querem falar especificamente, né? Quais são especificamente de uma etapa do processo de vendas? Não, Bia, estou com dificuldade aqui na parte de vendas, de atendimento pelo WhatsApp. Então, é isso que nós estamos precisando de ajuda hoje. Então, a gente vai dedicar aqui um episódio para falar justamente sobre isso, né? Para falar sobre como montar um script de vendas, né? Tudo que envolve essa etapa em específico. Então, sim. Pode deixar aqui nos comentários. Aproveita também e já ativa o sininho, porque aí toda vez que tiver um conteúdo novo aqui na Aula Digital, você vai ser avisado em primeira mão pelo YouTube. Compartilhe esse vídeo com um empresário, amigo que está precisando de ajuda, que está também assim perdido sobre como fazer, né, as vendas acontecerem, sobre como estruturar um negócio sólido, que tenho certeza que ele vai ficar muito grato por você ter transbordado na vida dele, como a gente está transbordando aqui hoje na sua vida. Exatamente. E para você que nos acompanhou até o momento, né, queremos agradecer profundamente, né, pela sua atenção, pelo seu tempo, e dizer que essas informações foram, né, extremamente importantes para você, empresário aí que quer alavancar suas vendas. E acreditamos também, né, que os próximos episódios vão ser maravilhosos e vai trazer muitas informações e dicas aí para você, né, para você lojista, para você empresário aí alavancar mais ainda, né, as suas vendas. Excelente. E se o pessoal quiser acompanhar a gente em outras redes sociais, como é que eles fazem? Eu vou deixar aqui o meu @, vai aparecer aqui na tela para vocês, que é o @chamabeatriz. Então, lá eu compartilho sobre estratégia de vendas, sobre processo de vendas, né? Um pouco também do meu dia a dia enquanto empresária e estrategista. E também temos, né, o Instagram da OA Digital, onde a gente vai compartilhando lá os bastidores e conteúdos relevantes para você, empresário. Exatamente. Inclusive, deixa o seu também, do seu Instagram, para o pessoal te acompanhar. Ah, sim. Então, tem o meu Instagram pessoal, né? É EderDouradoDS, né? E que está interligado com o da OA Digital, né? Mas um breve comentário, né, sobre o Instagram da OA é que não só, né, nós não só falamos sobre processo de vendas, né, mas de todos os bastidores da OA. Excelente. Né? Então, acredito que pode ser muito útil para você também nos seguir lá. Não deixe de nos seguir. Então, estamos aqui agora encerrando, né, esse bate-papo que foi assim bem bacana mesmo. Espero de todo o coração ter conseguido contribuir hoje com o seu negócio. Sim. Tá? E fica com a gente para os próximos episódios. Exatamente. Não perca os próximos episódios do OACast. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigada.